E você consegue viajar também com o time? Assim, Às vezes a gente viaja, dependendo do, por exemplo, Campeonato Brasileiro, às vezes você pega o mesmo voo, cara. Teve uma história, essa é boa também, do Ulisses Mendes, nosso repórter cinematográfico, cara. O Filipão tava muito bravo na beira do campo, muito bravo. E os câmeras de transmissão, eles ficam com fone, todo mundo que tá na transmissão fica ouvindo, a gente fica ouvindo o cara, que ele tá coordenando, né, a transmissão, por exemplo, ele fala, Kleber, ó, tem aquelas deixas que a Globo tem que dar, a Globo, a gente se liga entre os patrocinadores, então o cara vai cantando pra ele, porque o Kleber tá narrando o jogo, o Galvão, eles estão narrando o jogo, então às vezes o cara se perde, ele tem ali 5 entradas e tem o tempo, então tudo é cronometrado. Então, quando vocês estão vendo uma transmissão, tem um monte de gente falando no nosso ouvido, cara. E quando às vezes quando o repórter entra pra dar uma informação, ele aproveita e fala com o Kleber. Então você tá falando, ele tá falando com o Kleber, você tá e o cara tá falando. E o câmera também tem um cara que fala no ouvido dele. Ó, você tá no ar, você tá fora do ar e tal. E o Filipão tava na beira do campo. Pé da vida, puto, não sei o que e tal. E o diretor de TV fala pra ele, cola no Filipão. Aí o Filipão tá lá e ele tá com a câmera aqui, ó. Com a câmera na cara do Filipão. O Filipão... Aí ele conta que o Filipão deu a volta, o jogo foi em Florianópolis. O Filipão deu a volta, pegou pelo braço dele e falou assim, se tu continuar me filmando, eu vou mandar você tomar no... Aí ele se assustou, ele falou, ô, Filipão, falou aqui e tal, não, então afasta. Cara, acaba o jogo e tem algumas cidades que você já vai do jogo direto pro aeroporto pra ir embora. Cara, quando eu chego no aeroporto, tá todo o time do Palmeiras lá, e é no mesmo voo que a gente, cara. Eu catei no braço desse cinegrafista e falei assim, vamos lá que você vai pedir desculpa pra ele. Não, vamos lá, eu converso com ele e tal. Não, ele o quê? Sacanagem, né? Porque o Filipão entra no avião, um cara fechada, né? Ele é turrão, assim, ele é turrão. Ele é turrão. Italianão, né, mano? Ele é um cara, isso pra estudante de jornalismo, vou dar uma dica aqui com certos técnicos. Pra terminar essa, então, aí ele pegou... E eu fiquei na mente dele, eu falei, Ulisses, olha o que Deus vai fazer, cara, na sua vida. Só vai ter um lugar, você vai sentar do lado dele. Não fala isso, pelo amor de Deus. Não, então... Cara, eu sei que eu colei nesse cinegrafista, quando ele passou pela cadeira do Felipão no corredor, cara, e eu vou falar com ele... Cara, ele me empurrou assim, eu fui cair lá quase do outro lado. Não ia falar com ele, mas ele ficou na vida. Mas o Felipão, você vê uma coisa, alguns técnicos, cara, você precisa estar esperto. Porque eles... um dia eu fui... A gente tinha um negócio no Sport TV que era uma pergunta que a gente fazia antes do jogo. Que era uma pergunta ao vivo pro técnico. É uma pergunta, cara, que geralmente não tem muita... Você não vai arrancar muita coisa do cara ali, porque às vezes, sabe? Só que era uma pergunta protocolar. E eu fui displicente com ele. Falei, pão, o que você acha do time e tal? E ele respondeu 3 palavras e me devolveu. E eu gaguejei. Sério? Porque eu não tava preparado, sabe? Eu fiz uma pergunta também, tipo, qual é a expectativa, o que você espera de não sei o que e tal, passei pra ele. E ele, eu espero que seja um bom jogo. E quando fez isso, velho, você gaguejou, aí eu não tinha mais o que perguntar. É meu jogo, gaguejou, velho. Aí você vai pra beira do campo e começa no YouTube. Gaguejou, não sei o que, Felipão, deu no meio do repórter e tal. Eu falei, tá. Então são caras que você tem que ir preparado. O Abel Ferreira também, você tem que ir preparado, porque ele... Aí eu faço um segundo jogo, que eu não fiz transmissão, mas eu fiz uma reportagem pro Globo Esporte, e ele reclama muito da zaga nesse jogo. Que a zaga dele cometeu uns erros lá e tal, e ele reclamou da zaga e tal. Corta pro outro jogo, de novo eu na transmissão. Eu já fui preparado, tinha 15 perguntas. Se ele travar, aí eu peguei e falei, Felipão, o que você espera que o seu time, que sua zaga faça de diferente do que fez no outro jogo, né? Que você reclamou. Ele, não reclamei. Aí eu puxei. É um manche do avião, velho. Agora é minha hora. Agora eu vou, ele queria agora que você gaguejasse de novo, né? Aí, não, ele me deu uma... Aí eu falei assim... Porque também você tem que entender, o cara ele tá pilhado ali com o jogo, entendeu? Mas enfim, você tem que estar preparado. Dele a cabeça dele pode ser cortada. E no que ele foi, eu peguei, puxei, falei... Não, você falou na entrevista coletiva isso. Voltei pra ele. Aí ele gaguejou. Não, o que eu quis dizer... Tava lá a vingança. Eu vou ouvir. Mas pensa, se a internet alguém falou alguma coisa, tá lá nada. O cara bico calado. O palmeirense aí falou, tipo, ninguém falou nada. Mas é isso, cara. É uma relação com o técnico. Porque o técnico, assim... O boleiro, o jogador de futebol, é diferente, por exemplo, de um jogador de vôlei. Um jogador de basquete. Por quê? Porque o jogador de futebol... Ele tá agando
se ele vai dar entrevista pro Jornal Nacional. Ele não precisa daquilo, ele não tem essa sanha. O jogador de vôlei, de basquete, por que eu falo isso? Porque ele sabe que o esporte dele, ele não tem tanta audiência quanto... É menos visto. Então ele sabe da importância de dar uma entrevista, porque ele tá valorizando o jogador de futebol não, cara. 90% que a gente faz é futebol. Tudo futebol. O cara tem, sabe? Isso que eu falo pra vocês, um jogador hoje que seja o mais normalzinho de hoje, ele tem 2, 3 assessores pra você chegar no cara. Sim. Então você tem uma série de coisas que te impedem, às vezes, de fazer uma matéria legal, porque o clube não gostou. Mas tem cara do vôlei que some também na hora, não? Tipo... Cara, eu não sei. O técnico Bernardinho, por exemplo. É que o Bernardinho... É difícil falar com o cara, não? Mas ele é assim, falando por mim, ele é um cara super acessível. Da hora. Porque o Bernardinho na beira de campo, eu não queria ser funcionário dele. Eu me livre igual. Mas, por exemplo, o Giba, um dia eu fiz uma entrevista, o Giba, quando ele volta pro Brasil, e eu fui fazer o jogo dele. Ele tava no time de São Paulo lá e pá, joga e tal. E a minha matéria era essa, a volta do Giba. Quando acaba o jogo, eu olhei, cadê o Giba? Ele se mandou pro vestiário. Falei, ferrou, cara, eu vim aqui pra fazer a volta do Giba, não vou entrevistar o cara. Eu fiquei com medo do cara sair. Quando eu chego na porta do vestiário, cara, tinha umas 500 pessoas assim, ó. Criança, com coisa e tal, não sei o quê. Cara, não tinha como você chegar no vestiário. Aí eu chamei o assessor e falei, cara, pelo amor de Deus, eu preciso entrevistar o Giba. Se eu chegar na TV sem o Giba, minha matéria é o Giba que voltou. Eu posso entrar no vestiário e ficar num cantinho ali? Ele, puta, no vestiário, cara. Mas eu fico num cantinho. Sempre. Aí ele foi lá, conversou, entra. Primeira coisa, futebol jamais eu entraria. Jamais. Jamais você entra no vestiário. Sim. Jamais. É assim, pra ficar no cantinho. Aí entrevistei o Giba e tal. Eu falei assim, Giba, você tá preparado? Ele, por quê? Lá fora, cara, tem umas 500 pessoas. Ele respirou, cara, ele saiu dali, ele atendeu as 500 pessoas. Enquanto ele não atendeu as 500 pessoas, ele não foi embora. E é foto, e ele pegava a câmera e tirava foto, e ele dava autógrafo, e ele falava com não sei quem, mandava recado para não sei quem lá, no coisa. Cara, eu conto na... Sim, né? Mas assim, eu acho que você como jogador, você como ídolo, você tem uma certa responsabilidade. Eu já vi jogador saindo pelos fundos para não falar, para não conversar com ninguém... Então assim, a relação dos esportes, do que eu vejo, ela é muito diferente de uma para outra, entendeu?